E aí, pessoas? Hoje vamos falar a respeito da permutação com elementos repetidos, que é um dos casos mais interessantes de permutações, né? Em que algumas situações que aparentemente não parecem ser uma questão de permutação, você consegue utilizar a permutação de modo a resolver situações bem incomuns, bem legal, inclusive, tá? Vou começar com uma questão, né, um exemplo motivador, talvez o mais comum de todos aqueles que se trata de permutação com elementos repetidos. Talvez o que acho que a maioria dos professores use numa aula, né, para iniciar a compreensão desse assunto, que é uma pergunta bem simples. Quantos são os anagramas da palavra banana? Tá? Anagrama, em termos matemáticos, é você pegar uma palavra e sair misturando as letras delas. Né? De quantos modos eu consigo formar palavras diferentes, né? Montar estruturas diferentes com aquelas mesmas letras. Tá? Se você observar bem, a palavra banana, ela tem 6 letras. Numa situação normal de permutações, vamos dizer assim, normal, entre aspas, eu faria a permutação de 6 elementos, certo? Seria 6 fatorial. Mas nesse caso, eu tenho algumas letras que repetem, né? Se você observar, temos 3 As e 2 Ns que vão se repetir. E se eu trocar 2 desses As de posição, né, a palavra não altera, ela continua igual. A mesma coisa acontece se eu trocar também esses 2 Ns de posição. Então a nossa permutação não pode ser feita simplesmente fazendo 6 fatorial. Eu tenho que descobrir de quantos modos essas letras As elas permutam entre si e também essas letras Ns permutam entre si. Tá bom? Então, nesse caso, essa aqui é uma permutação com alguns elementos que se repetem. Tá? Daí será utilizada a seguinte regra para calcular a permutação desses 6 elementos, no qual um se repete 3 vezes e o outro repete 2 vezes. Vai ser 6 fatorial, que é o número de modos de você permutar 6 letras, dividido pela quantidade de formas de você permutar o A, que é 3 fatorial, vezes a quantidade de formas de você permutar o N, que é 2 fatorial. Daí teremos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Né? Podemos cortar 3 fatorial com 3 fatorial. 2 fatorial é 2 mesmo. Né? Você pode cortar 4 com 2, aqui fica 2. Daí vai ficar 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Então é possível formarmos 60 anagramas diferentes com a palavra banana. Né? Generalizando a ideia de permutação com elementos repetidos, se você tem N elementos para permutar, de modo que um elemento repete A vezes, um outro elemento repete B vezes, um outro elemento repete C vezes, essa permutação vai ser dada por N fatorial, dividido por A fatorial, vezes B fatorial, vezes C fatorial, e assim por diante, tá bom? Vamos passar aqui alguns exemplos de permutação com elementos repetidos, mas antes dos exemplos, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as aulas. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A a B é quanto? Então, de quantos modos eu consigo ir de A, né, que é esse ponto aqui, até o B, que é aquele ponto lá em cima, de forma que esse trajeto seja um trajeto mínimo. Né? E trajeto mínimo aqui quer dizer que você só pode ir para a direita, né, e para cima. Porque se eu for para baixo ou se eu voltar para a esquerda, eu vou estar aumentando o meu trajeto. Tá? Então, um exemplo de trajeto mínimo nessa questão seria você fazer esse caminhozinho aqui, ó, que eu vou marcar de amarelo. Tá? Vamos escrever esse caminho de forma de cada quarteirão que eu for para a direita, eu vou colocar um D, e cada quarteirão que eu for para cima, eu coloco um C. Tá? Aqui nós teríamos, então, para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Então seria direita, 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 direita 5 vezes. Né? E para cima,
uma, duas, três vezes, tá certo? Então, um caminho possível seria esse, você ir para a direita 5 vezes e para cima 3 vezes, tá? Vamos fazer aqui um novo caminho mínimo, né, que eu podia seguir. Você podia fazer também esse caminho aqui, ó, né, como exemplo, né, também seria um caminho mínimo. Então aqui eu iria para a direita uma vez, em seguida para cima, depois para a direita 2 vezes, depois para cima uma vez, para a direita 2 vezes e para cima uma vez. Né? Note que no primeiro exemplo, no primeiro caminho que eu fiz, eu fui para a direita 5 vezes e para cima 3 vezes. Nesse segundo exemplo, né, como eu estou seguindo também um caminho mínimo, eu fui para a direita 1, 2, 3, 4, 5 vezes e para cima 3 vezes. Então, o que nós temos aqui é simplesmente um anagrama da palavrinha lá de cima. E cada caminho que eu for traçar, nada mais vai ser do que um anagrama desse primeiro trajeto que fomos lá em cima. Então, como o exemplo lá da palavra banana, né, a gente tem aqui um anagrama que eu tenho 8 letras, né, que são 5 Ds e 3 Cs, de modo que o D repete 5 vezes e o C repete 3 vezes. Então teremos 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. 8 fatorial, você pode reescrevê-lo como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial. Posso cancelar 6 com 3 fatorial, já que 3 fatorial é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. E nos resta 8 vezes 7, que são 56 caminhos mínimos que levam de A até B. Gabarito aqui, letra E. Observe que se a questão não dissesse que era caminhos mínimos, né, se fosse o número de caminhos que levam de A até B, seriam infinitos caminhos, né? Você pode ir e ficar girando em torno de um quarteirão quantas vezes quiser. Então, para essa questão funcionar, né, para problemas desse tipo funcionar, eu tenho que ter essa informação que esses caminhos eles devem ser mínimos. Esse exercício é o exercício 10 da lista que está na descrição desse vídeo. Uma partícula desloca-se sobre uma reta percorrendo 1 centímetro para a esquerda ou para a direita a cada movimento. Calcule de quantas maneiras diferentes a partícula pode realizar uma sequência de 10 movimentos terminados na posição inicial. Tá? Então temos aqui uma reta e uma partícula vai estar aqui numa posição, que é essa posição inicial, e essa partícula ela vai percorrer sempre 1 centímetro para a esquerda ou 1 centímetro para a direita. Tá? Então se ela percorrer 1 centímetro aqui para a direita, vindo para cá, para ela voltar para a posição inicial, ela precisa percorrer 1 centímetro para a esquerda depois. Tá? Se ela percorrer 2 centímetros aqui para a esquerda, para ela voltar para a posição inicial, ela vai precisar voltar 2 centímetros para a direita. Então, se ela fizer 10 movimentos e eu quero terminar na posição inicial, eu devo ter a quantidade de movimentos para a direita igual à quantidade de movimentos para a esquerda. Como são 10 movimentos, vão ser 5 movimentos para a direita e vão ser 5 movimentos para a esquerda. E sempre que a partícula realiza um determinado movimento, esse movimento final vai ser um anagrama dessa sequência de 5 direitas e 5 esquerdas. Portanto, nessa questão eu tenho uma permutação de 10 elementos, no qual um repete 5 e o outro também repete 5. Então vamos ter 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Fazendo aqui o nosso cálculo, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial, que eu vou cancelar com aquele lá em cima, e eu vou desenvolver esse outro aqui para a gente poder cancelar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Esse nosso 5 fatorial eu cancelo com esse 5 fatorial. Esse nosso 10 eu cancelo com 5 vezes 2, que dá 10. Posso cancelar o 8 com o 4, né? Aqui fica 2. E posso cancelar esse 6 com esse 3, e aqui também fica 2. Então vamos ter um total de 9 vezes 2 vezes 7 vezes 2 movimentos, né? Formas disso acontecer. 9 vezes 2 é 18. 18 vezes 2 é 36. 36 vezes 7 vai ser 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Então vão ser 252 movimentos terminados aqui na nossa origem, né? No ponto de partida. Esse exemplo é a questão 12 da nossa lista da descrição. Quantas soluções compostas apenas por números naturais possui a equação x mais y mais z igual a 7? Bem, aqui temos de novo uma aplicação bem interessante da permutação com elementos repetidos. Vamos tentar contextualizar problemas assim. Imagine que você vá, numa determinada floricultura, comprar 7 flores. E essa floricultura só dispõe de 3 tipos de flores. A flor do tipo X, a flor do tipo Y e a flor do tipo Z. Daí você vai escolher de quantos modos você vai comprar essas suas 7 flores, né? Você pode muito bem comprar as 7 flores do tipo X, ou as 7 do tipo Y, ou 6 do tipo X, nenhuma do tipo Y e uma do tipo Z, ou todas do tipo Z, ou distribuir 2 de um tipo, 2 de outro, 3 de outro. Então, o número de soluções inteiras e não negativas desse problema é o que a questão está querendo saber, certo? Quantas são as soluções compostas apenas por números naturais, ou seja, de 0 para frente, tá? Para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui uma simbologia. Para o número de flores de x, y e z, nós vamos representar por pontinhos, para ficar mais claro o entendimento. Então vamos supor que você vai comprar 3 flores do tipo X, mais eu vou comprar uma flor só do tipo Y e vou comprar 3 flores do tipo Z, tá? Nesse caso eu teria a solução 3 do tipo X, uma do tipo Y e 3 do tipo Z, tá? Vou colocar aqui mais uma solução. Eu podia comprar uma do tipo X, podia comprar uma, 2, 3, 4, 5, 6 do tipo Y, mais nenhuma do tipo Z. Tá? Então aqui vamos ter a solução 1, 6 e 0. Só mais um. Eu vou comprar nenhuma do tipo X, mais nenhuma do tipo Y e uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou comprar todas do tipo Z. Então aqui vamos ter a solução 0, 0 e 7. Se nós observarmos os símbolos que eu fiz aqui, tá? Olha só o que é que nós temos. Nesse primeiro caso, eu tenho uma sequência de símbolos que eu tenho 7 pontos e 2 sinais de mais. Nesse segundo caso, também eu tenho 7 pontos e 2 sinais de mais. Nesse caso aqui também eu tenho 7 pontos e 2 sinais de mais. Só muda a ordem que eu escrevo esses 7 pontos e esses 2 sinais de mais. Então, para resolver esse problema, nós vamos ter uma permutação de 7 pontos e 2 sinais de mais, são 9 elementos, de forma que um repete 7 vezes e outro repete 2 vezes. A sua solução, então, será 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial, que vai ser igual a 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial. Posso cancelar o 7 fatorial com 7 fatorial. 8 posso dividir por 2 fatorial, que é 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 9 vezes 4 dá 36 soluções para esse problema.
Tá? Existem algumas variações dessa questão, né? Eu podia pedir o número de soluções positivas, né? Sem o zero, né? Você tem outras formas de ter esse problema ou uma inequação que abordaremos depois em vídeos um pouco mais avançados desse conteúdo. Tá bom? Então ficamos por aqui com esse vídeo. Desejo a todos muita saúde e um grande abraço a todos.